O vinho brasileiro e principalmente o vinho catarinense está competindo cada vez mais de forma desigual com os vinhos importados, principalmente pelo descaminho do vinho, um crime cada vez mais cometido. Tudo isso tem um quê a mais, que são as BRs que servem de entroncamento entre o vinho contrabandeado e os seus receptadores. A BR-153 em Santa Catarina é um caso como esse. O posto da Polícia Rodoviária Federal em Água Doce, nesse momento, encontra-se fechado e poderia ser uma das peças principais para que esse crime seja cometido cada vez menos. Adriano Fiamoncini, diretor de comunicação da PRF em Santa Catarina, destacou que entre os inúmeros pontos, a falta de efetivo prejudica a fiscalização efetiva contra o descaminho do vinho. A gente sabe que atualmente aí são N produtos que passam por essa situação, mas falando mais precisamente aí da questão do vinho, é um assunto caro para a economia catarinense, para a economia brasileira como um todo, mas falando de Santa Catarina, haja visto aí que o estado de Santa Catarina ele fica geolocalizado numa região que serve aí de portas para esses vinhos, né, para esse contrabando, para esse crime que é realizado, né, do descaminho do vinho. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar como que a PRF, como a Polícia Rodoviária Federal, ela observa toda essa situação do descaminho do vinho que é realizado aqui, que passa aí pelo estado de Santa Catarina. A PRF combate todo tipo de crime que possa estar acontecendo sobre uma rodovia federal. Tráfico de drogas, contrabando, descaminho, veículos roubados e o descaminho de bebidas alcoólicas importadas ilegalmente é um dos mais comuns. As pessoas descobriram que é lucrativo trazer uma grande quantidade de vinhos da Argentina para revender aqui no Brasil, seja para restaurantes ou pela internet, mas, segundo as regras vigentes, segundo o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, a cota máxima mensal por pessoa é de 12 litros por mês. Mas as pessoas trazem 200, 300 garrafas, isso é o mais comum. Fiamoncini, você bem pontuou, né, que a população ela passou a perceber que esse é um crime lucrativo. Isso mostra-se também pelos números das últimas apreensões. A PRF ela observa um aumento aí na questão da apreensão de descaminho de vinho nos últimos anos aí? Sim, houve um aumento, especialmente com a pandemia. Naquela época, as fronteiras estavam totalmente fechadas, não só para pessoas, mas para a maioria das mercadorias também. E naquela época, o vinho argentino se tornou ainda mais valioso. As pessoas traziam não só dentro de automóveis, mas traziam dentro de veículos de carga, de baús, de caminhões, carretas, em grande quantidade. Com o fim da pandemia, a reabertura das fronteiras diminuiu um pouco, mas ainda é bastante comum as pessoas trazerem 300, 400 garrafas para revender aqui no Brasil, seja diretamente para restaurantes ou pela internet, através de anúncios. Falando agora da questão do crime que é realizado, né, e perante as leis do descaminho do vinho, como esse crime ele é constituído, como que ele é imputado para quem comete ele aí, trazendo esses vinhos de forma ilegal para dentro do Brasil? O Código Penal prevê multa e prisão de 1 a 4 anos. Então, é um crime que é um crime considerado menor. Então, a pessoa geralmente não é presa. A pessoa é liberada, a mercadoria é retida, mercadoria segue para o depósito da Receita Federal e a pessoa responde em liberdade. Pelo crime de descaminho, geralmente é feito um termo circunstanciado, que é marcada uma data onde a pessoa é ouvida pelo juiz da comarca onde aconteceu o fato, a apreensão. Quais os pontos atualmente, em 2023, como que vocês observam quais os pontos que são os mais críticos em Santa Catarina e nessa questão da apreensão do descaminho do vinho? BR-282, porta de entrada em Santa Catarina, vindo da Argentina, né? Muita coisa vem ali de Dionísio Cerqueira, faz divisa com Bernardo de Irigoyen, do lado da Argentina.
e eles acabam indo para o litoral catarinense através da BR-282, alguns vêm pela BR-280, para Planalto Norte do estado. São essas duas rodovias que respondem por 90% a 95% das apreensões de vinho feitas pela PRF em Santa Catarina. Você acha que, atualmente, a questão do efetivo policial, o trabalho realizado pela PRF, ele precisaria, pelos órgãos responsáveis, ter um aumento de efetivo para que o combate fosse ainda maior do que é realizado atualmente? Isso é um tipo de concorrência desleal, né? Prejudica os produtores de vinho de Santa Catarina, ajuda a aumentar o desemprego, né? E, claro, a PRF poderia ter um efetivo muito maior de policiais, não só para combater contrabando, descaminho, mas também para atender acidentes, para ajudar a população em geral. A frota de veículos não para de crescer, 5% a 10% todos os anos, frota nacional e estadual de veículos. Em Santa Catarina já estamos alcançando 6 milhões de veículos registrados só no nosso estado. No verão somos invadidos por milhares de veículos do Paraná, do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. E o efetivo policial, não só da PRF, mas das polícias militares também, não acompanha esse aumento da frota de veículos. Então, cada ano que passa, está mais difícil para os policiais rodoviários, militares, fiscalizarem milhares e milhares de veículos que passam todos os dias pelas rodovias. Aproveitando esse gancho que você falou, né, do aumento do efetivo, né, da população, dos carros que passam pelas rodovias federais que cortam Santa Catarina, a gente esteve no município de Água Doce, no qual o proprietário de uma das vinícolas é presidente do Sindicato do Vinho de Santa Catarina, e ele questionou a questão também, a gente pôde observar a questão também que no município de Água Doce, né, ali divisa com o estado do Paraná, existe um posto da Polícia Rodoviária Federal que no momento ele está desativado. Isso também acaba, de certa forma, em conjunto disso que tu trouxe agora, interferindo nesse trabalho também, né? Sim, aquela unidade operacional em Água Doce, ela é aberta ocasionalmente, não todo dia como deveria ser, justamente por falta de efetivo, né? Então, os policiais são obrigados a serem deslocados para onde há uma movimentação maior na região, que é o caso de Xanxerê, Joaçaba, são polos maiores, mas, ocasionalmente, a unidade é reaberta, são feitas fiscalizações direcionadas naquela região, mas, como você disse, não é o ideal. O ideal seriam equipes todos os dias do ano na unidade operacional de Água Doce para ajudar a combater diversos crimes e fiscalizar, entre eles o descaminho de vinhos importados ilegalmente. De acordo com a PRF, até o mês de outubro foram 6.129 litros de bebidas importadas irregularmente apreendidas nas rodovias federais que cortam Santa Catarina. Tentamos contato com a Secretaria de Agricultura. De acordo com a pasta, não há números oficiais do impacto do crime na produção estadual agropecuária. O assunto do descaminho do vinho é complexo e importante de ser discutido em Santa Catarina, por isso a gente está aqui conversando com o Guilherme Grando, presidente do Sindicato do Vinho de Santa Catarina, o Sindivinho. Guilherme, a questão do descaminho do vinho é uma bandeira que vai ser levantada aí pelo sindicato em 2020, a partir desse 2023, 2024. É uma situação que vem se tornando cada vez mais preocupante, eu imagino. Sim, sem dúvida. Na verdade, o descaminho a gente separa em duas etapas. A primeira etapa é financeira e tributária, né? Uma questão financeira para o produtor, para o importador, porque a gente tem que sempre lembrar que não é só o produtor do vinho nacional. A gente não é contra o vinho importado ou legalizado, pelo contrário. Você não faz uma carta de vinho se não tiver o nacional e o importado. Então é um trabalho conjunto. E a outra questão é a questão de saúde mesmo. É uma questão que hoje a gente tem muito vinho falsificado, que não se sabe a origem, não sabe como esse vinho foi feito. Mas a questão do contrabando em si, a gente sabe que
além desse vinho legalizado, que tem que entrar, que a pessoa pode ir lá, vai buscar, traz sua cota, não há problema nenhum nisso, do vinho importado, que a pessoa vai comprar da importadora que pagou imposto, nós temos o vinho que passou puramente pela alfândega, ou foi produzido em algum lugar, seja aqui ou seja fora, mas de toda forma está aqui dentro do Brasil sendo vendido, e que a gente tem um problema que as pessoas de fato compram. E é uma questão muito cultural ainda, de se buscar o mais barato. Mas nem sempre esse mais barato é de fato aquilo que você está achando que está comprando, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que começar também a fazer essa divulgação, porque, como eu falei anteriormente para vocês, existem vinícolas aí que hoje falam em 5 vezes a produção sendo vendida no Brasil, ou seja, a conta não fecha, alguém está produzindo o vinho com a marca dele e colocando aqui dentro, sem origem nenhuma. Então não é só a questão financeira da vinícola, mas a questão tributária do país e uma questão também de saúde pública, porque a pessoa não sabe o que está de fato bebendo. E até um tempo atrás a gente observava, né, a questão do descaminho, do contrabando, da falsificação, porque acaba se tornando quase que uma falsificação, há muita falsificação, apenas de bebidas destiladas, como era o caso do whisky, que tinha a sua história famosa, né, de que muitos deles acabavam sendo falsificados para entrar aqui para revenda no Brasil. Mas hoje o vinho, infelizmente, vem ganhando esse espaço que era... E vem muito daquilo que acontecia com o whisky. O whisky era uma bebida, na época, uma bebida mais da moda, uma bebida relativamente cara e com marcas muito caras, né? Mas na média uma bebida não tão barata, e que as pessoas conseguiam comprar por um preço mais acessível, muitas vezes era falsificado. E o vinho hoje se tornou uma bebida que está crescendo culturalmente, as pessoas estão bebendo mais, então está quase virando assim uma moda de se conhecer sobre o vinho. E aí nós percebemos que tem vinhos muito mais caros que uma garrafa de whisky. Só que o whisky, como se bebe de uma forma mais lenta, você compra uma garrafa ou duas. Sim. O vinho se compra de caixa. Então o vinho hoje se tornou algo, talvez, nós temos que buscar os números oficiais, mas talvez com um número de garrafas que passam na fronteira muito superiores aos destilados, inclusive. E falando dessa falsificação, dessa forma de crime que acaba sendo realizado, e que às vezes muitos brasileiros acabam não conseguindo distinguir o que às vezes é um vinho de descaminho ou às vezes é um vinho, infelizmente, já falsificado. Claro que as tecnologias fazem com que, a gente entenda aí que as tecnologias fazem com que às vezes criam-se rótulos iguais aos de vinhos internacionais. Infelizmente, o vinho, na sua maioria, tem toda a parte de embalagem mais escura, então é difícil você ver pela cor, e muitas vezes você pega 2 vinhos de cor muito similares, então, diferente do whisky, por exemplo, você pode ver cores, às vezes, muitas vezes diferentes, uma da outra, já pode perceber que há alguma coisa de estranha ali. Então o vinho é difícil porque você vai ter que abrir a garrafa para saber se ele é de fato verdadeiro ou não. E mais do que isso, tem que conhecer aquele produto para saber se aquela que você bebeu era verdadeira ou não. Então, de fato, a única forma é comprar numa origem correta. É comprar do importador, é comprar de uma adega séria. Por isso que eu sempre comento, por mais que isso possa se falsificar, muitas vezes não se falsifica isso ainda, que é o importado por. Então, sempre que for comprar num restaurante, numa loja, num mercado, antes de você, ou mesmo de pessoas aí que vendem, que a gente sabe que são muitas, vira o contra-rótulo e vê, porque muitas vezes ali você vê que não tem importado por. E aí é um vinho que passou na fronteira sem nenhum tipo de controle, ou é um vinho falsificado. O vinho é algo que vem se tornando cada vez mais presente na vida de muitos catarinenses. A questão do descaminho do vinho é um assunto muito importante, por isso a gente está aqui hoje na enoteca do campo experimental da unidade de videira da Ipagre, com o Vinícius, aqui que é pesquisador, enólogo e que entende dessa questão aí dos vinhos, da produção e também dessa questão aí do descaminho. Vinícius, é um assunto cada vez mais recorrente na sociedade e que envolve uma cadeia como um todo, né? Não, com certeza. A gente pode avaliar um fato, né, verídico disso, a pandemia nos trouxe, né? Então, quando o pessoal não podia mais sair de casa, fronteiras fechadas, etc., um cuidado muito grande com o ir e vir, né? E a gente viu que aumentou muito as vendas e o consumo do vinho nacional, né? A partir de então, agora, quando foi liberado, essa parte de descaminho com certeza impacta, né, a cadeia da vitivinicultura, impacta as vinícolas, né?
que é um volume muito grande de vinho que entra no Brasil ilegalmente. E isso a gente não está falando do cidadão que vai para a Argentina e compra lá suas 3 caixas de vinho que é permitida, 3 dele, 3 da esposa. A gente está falando de caminhões e caminhões que passam ilegalmente e entram no país, né? E são vendidos de forma ilegal também no nosso comércio, muitas vezes no comércio local, né? Mesmo aqui em Videira, tempos atrás, tu ia nos restaurantes, tu encontrava vinho argentino, não encontrava vinho nacional, tu chegava e pedia, não, quero um vinho daqui de Videira para servir, dificilmente tu encontrava um vinho fino. Vinho de mesa até tu encontra mais, né? Porque o descaminho, ele impacta mais o setor do vinho fino, né? Que entra aí o Chardonnay, o Sauvignon Blanc, né? Os Carmenère da vida, Cabernet Sauvignon, Malbec, né? E além do problema do descaminho em si, né? Que com certeza impacta, porque entra de forma ilegal, esse vinho argentino vendido com o preço de importação, ele fica num custo muito mais elevado do que seria, né, o do vinho nacional. A gente tem muito também o vinho falsificado, né? Tem uma vinícola lá de Mendoza que ele teve um vinho que foi muito premiado, ganhou muitos pontos, ganhou 100 pontos, Robert Parker, enfim. E esse vinho, o proprietário, o enólogo da vinícola, ele comentou numa entrevista que na fronteira com o Brasil já tinha sido apreendido mais vinho Cabernet Franc, né, do que ele tinha produzido. Então é muito vinho falsificado, né? Então o pessoal compra muitas vezes gato por lebre. Além disso, tu não sabe a qualidade desse produto que tu está consumindo, né? Sim. Ah, mas é um vinho ruim, um falsificado? Eles não colocam vinhos, colocam vinho mais ou menos. A pessoa que não entende passa, né? Mas impacta significativamente a nossa cadeia aí da parte do vinho. E como você bem trouxe, né? É um assunto aí que, após liberação, aí, pós-pandemia, ele ganhou um corpo a mais do que vinha se tendo antes, né? Começou a se ter um ir e vir aí muito maior, né? Não, com certeza. Justamente, a gente não tem contabilizado o que é consumido, né, de vinho de descaminho. Mas nesses 2 anos de pandemia que a gente teve, os estoques das vinícolas, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que produzem vinhos finos, principalmente, secou, esgotou, né? E agora, com o retorno da pandemia, já está ficando vinho, não digo encalhado, mas vinho para venda, né? Que não conseguem dar a volta, né? Então o pessoal fala muito, né? Ah, não, mas o vinho de fora é muito mais barato. Ele é um vinho que vem de forma ilegal, né? Não estou falando, novamente, da pessoa que vai lá fazer um turismo e adquirir alguns vinhos, né? Mas daquele que trazem em grande quantidade, né? Que é muita coisa. Então, isso aí com certeza é um problema, né? Compete diretamente com o vinho, só que o nosso vinho paga uma alta taxação, né, de impostos, uma carga tributária elevada, que em tese reverte, né, para o cidadão brasileiro. E esse vinho que vem de fora, não. A gente já falou aí sobre inúmeros problemas e situações que acabam surgindo pela questão do descaminho do vinho. Guilherme, você já falou em outras partes aqui da nossa reportagem pelo lado do Sindivinho, do Sindicato do Vinho, que representa as vinícolas, os produtores aqui de Santa Catarina, mas você também é um produtor de vinho. E a questão do descaminho do vinho, ele acaba interferindo diretamente na produção também, né? Sem dúvida, porque, veja, o Brasil já é um país que tem um custo de produção muito alto, né? Quando nós vamos importar uma rolha, importar uma barrica, nós já temos uma carga tributária grande. Nossos insumos de vinhedo, muitas vezes a parte de tratamento, já tem coisas importadas que a gente já tem um custo muito grande. Quando a gente fala em produção, a gente fala numa tributação que na verdade é uma tributação que historicamente ela foi feita para ter uma extra fiscalidade, ou seja, ela tem impedido de vender tanto, ou seja, para que não seja tão consumido, que não é o caso que aconteceu no vinho no mundo todo. O mundo todo tinha uma extra fiscalidade no sentido de incentivar o consumo. É melhor você beber vinho, que é uma bebida que faz bem, reservado seus volumes. Sim. Mas
E aí então você começa a criar essa cultura já tributária que vinho é caro. Quando você tem um contrabando que entra um vinho muito barato, você tem um desequilíbrio. Quer dizer, se eu trabalho sério, pago as contas de forma séria, tem um custo dentro do vinho e entrego para você, você vai ter o vinho mais barato possível dentro desse custo. Mas com tudo correto, com a uva nessa dia, com todo o cuidado, com todo o zelo que o vinho precisa ter. E aí vem um vinho de fora, que não pagou os mesmos impostos, chega muito mais barato e pior, muitas vezes é falsificado. Então esse desequilíbrio é o problema. Nós não temos nenhum receio quanto à importadora. Nós não temos nenhum problema, nenhuma guerra contra o vinho importado. Pelo contrário, o vinho nacional e importado juntos formam uma carta de vinhos. Nós trabalhamos junto, todo vinho é nacional, cada um do seu país. Não há esse medo de concorrer por qualidade com o vinho de fora. O nosso problema é concorrer com a tributação. Um sendo tributado e um não. Ou um sendo muito tributado e o outro sendo pouco tributado, porque foi tributado lá na sua origem, mas passou aqui dentro do Brasil, não teve tributação nenhuma, e que o próprio importador, que trabalhou certo, pagou o custo lá da origem e mais o do Brasil. Então, quer dizer, essa guerra contra o contrabando não é só da vinícola nacional, não é só nós como produtores, é nós como importador, porque eles também sofrem. Então, é do vinho correto, é do vinho original, do vinho certo contra o vinho errado. Essa é a grande luta, né? Então, nós não temos um problema de qualidade. O Brasil hoje produz muito vinho de qualidade, assim como qualquer outro lugar do mundo. Tem vinhos bons e vinhos ruins, mas tem que ter um equilíbrio tributário e financeiro por todos os lados. Para que a conta sempre feche para todos os lados. E aí o consumidor vai escolher qual ele quer beber, mas sempre da forma correta e prezando pela saúde, né? Também, porque a gente não está só falando num vinho que entrou no contrabando original da vinícola. Nós estamos falando de um vinho que pode ter sido furtado no caminho, nós estamos falando de um vinho que pode ter sido falsificado no caminho. Então não é só um país contra o outro. É, na verdade, o resultado final ali na mesa. Para o vitivinicultor Celso Panseri, o descaminho é um dos problemas enfrentados pelo vinho em todo o território nacional e em Santa Catarina por um costume cada vez mais comum. Entre eles, os problemas, o descaminho, a facilidade de importação de vinhos, os subsídios, a cultura de um povo, então que a busca por vinhos mais simples, mais fáceis de consumir, vinhos baratos que produzem em outros países, e isso dificulta como um todo o produtor de vinho brasileiro. Nós no Brasil temos grandes produtos, mas o custo do Brasil ele é diferente do custo de produtos argentinos e chilenos, por exemplo. Então, nós aqui no Brasil produzimos 7, 8 ou 10 toneladas por hectare, enquanto que na Argentina e no Chile produz 40 toneladas por hectare, com custo baixíssimo de produção de campo. Enquanto que tudo isso, nesses países, além de alta produtividade que eles têm por área, eles têm um baixo custo e o baixo custo também de liquidez, porque eles têm uma liquidez dos seus produtos, quando elaborado, de 1 ano, 2 anos ou 3 anos no máximo. Os vinhos argentinos e chilenos, normalmente, eles não servem para envelhecimentos, são vinhos rápidos de ser consumidos. Enquanto que os brasileiros são grandes vinhos, bons vinhos, mas eles devem ser envelhecidos, devem passar por barricas, devem ficar um longo período envelhecendo, e isso tem um custo para o vinicultor brasileiro. Então são excepcionais produtos, porém o custo do Brasil é diferente. E nós não estamos recebendo os incentivos do governo como deveríamos receber. Então são dificuldades, eu poderia enumerar muitas dificuldades dentro desse quadro que os vinicultores brasileiros encontram. E nós, por trás de tudo isso, ainda temos a cultura de um povo brasileiro que se adaptou a consumir vinhos argentinos e chilenos. Porque tudo isso começou lá nos anos 90, quando no Brasil ainda não existiam os bons vinhos, com a abertura dos mercados, que Collor na presidência abriu os mercados, as importadoras de vinho começaram a importar para o Brasil os vinhos da garrafa azul, vinhos simples, e aí começou a crescer cada vez mais as importadoras.
trouxeram para o Brasil, adaptou-se o consumo dos brasileiros a consumir vinhos leves, rápidos, fáceis de consumir, pouco ácidos, enquanto que os nossos naquela época não eram preparados para tal. Mas nós do Brasil evoluímos muito. Hoje nós temos excepcionais produtos, ganhamos concurso a nível mundial, porém a cultura do povo ainda está voltada àqueles produtos. Todos nós temos que ser bairristas, valorizar o vinho brasileiro, de preferência o nosso vinho catarinense. Eu acho que nós temos excelentíssimas qualidades, eu acho que nós temos que ter orgulho, e temos orgulho de produzir, e temos que ter orgulho de consumir o nosso produto.